Olá, pessoal. Então, dando continuidade aqui no nosso curso de F315, né? A gente agora, já há algumas aulas, a gente já vem discutindo sobre a dinâmica lagrangiana e hamiltoniana. E na aula passada, pessoal, a gente discutiu, né, a equivalência entre a mecânica lagrangiana e a newtoniana. A gente mostrou que saindo de uma, a gente chega na outra. E também, né, a gente definiu uma coisa que a gente chamou de a função hamiltoniana. Legal? Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nessas ideias, e para isso a gente vai discutir os teoremas, ou melhor, o teorema, né, que é singular, teorema de Noether, tá? Que é o teorema que discute aí as leis de conservação na mecânica lagrangiana. A gente vai também introduzir o conceito de momento generalizado e, finalmente, escrever a hamiltoniana do jeito ideal para a gente tratar esses problemas. E a gente vai terminar a aula de hoje, então, tratando das equações de Hamilton para o movimento. Tá legal? Então, pessoal, eu já adianto para vocês que a aula de hoje ela vai ser até talvez um pouco chata, no sentido que a gente vai ter um monte de subíndices, um monte de substituições, como a aula passada, né? Mas se a gente quer provar essas leis de conservação, a gente não tem como escapar disso, né? Então, espero que vocês estejam dispostos a lidar com toda essa matemática que vem para frente. Então, pessoal, para a gente começar a falar das leis de conservação, a gente quer discutir o teorema de Noether, tá? Esse teorema, né, devido a essa matemática alemã, M. Noether, do começo do século passado, final do século XIX, se eu for falar em português claro, né, eu vou dizer que se tem simetria, tem conservação. É basicamente isso que diz o teorema de Noether. Mas, obviamente, não foi com esse português claro que a Amy Noether escreveu o seu teorema de conservação, até porque ela não era brasileira ou portuguesa, né? Ela era alemã. Mas, além disso, né, quer se escrever com toda a sua necessidade aí de colocar todos os conceitos envolvidos, né? Então, vamos trabalhar com isso de uma forma um pouco mais sofisticada. Então, pessoal, para isso, a gente vai lembrar que da última aula, a gente aprendeu que a hamiltoniana, ela era igual a somatória em J de QJ ponto del L del QJ ponto menos a lagrangiana. Isso foi como a gente definiu. E a gente viu também que se del L del T era igual a zero, a gente viu que a hamiltoniana era uma constante do movimento, né? Isso foi o último resultado da aula passada, tá? A hamiltoniana, né, a gente também chama de energia generalizada. Tá? Da mesma forma que a gente veio conversando sobre coordenada generalizada, velocidade generalizada, eu vou chamar isso aí de energia generalizada. E ela é conservada se del L, del T é igual a zero. Então, esse é a primeira lei de conservação do teorema de Noether. Tá? Legal, legal. Agora, para a gente entender o que é essa energia generalizada, qual que é o significado físico desse negócio, né? A gente vai olhar um pouquinho mais esse problema, né? Para o caso no qual a energia potencial não depende de outras coisas além das coordenadas generalizadas, né? Então não depende da velocidade ou do tempo, né? E a gente vai assumir, então, que é transformada de xi para qj, ou seja, das coordenadas retangulares para as coordenadas generalizadas, não envolvam explicitamente o tempo, tá? Então, eu vou falar que xi é igual a xi de qj apenas. Sendo assim, né, eu vou falar para vocês que del L, del QJ ponto, nada mais é do que del T, del QJ ponto, uma vez que L é T menos U, e U não depende de QJ ponto. Então, del L, del QJ ponto é simplesmente del T,
del QJ ponto, tá? E a gente sabe que a energia cinética é a soma de I e alfa, de M alfa, x e alfa ponto ao quadrado, onde o alfa é o subíndice da partícula. Imagina que eu tenho um sistema aí com 10 partículas, então vai ser M1, M2, M3 até M10. E o x e alfa é o x1 da partícula 1, o x2 da partícula 1, o x3 da partícula 1, que é o x da partícula 1, o y da partícula 1, o z da partícula 1. Depois, é o x da partícula 2, o y da partícula 2, o z da partícula 2. Assim como a gente já veio discutindo nas últimas aulas, né? Então, não tem uma novidade nessa notação aqui para a gente. Tá? E o x e alfa ponto nada mais é do que a somatória em j, né? X e alfa ponto é d x e alfa dt. Então, eu tomo suas derivadas parciais, né? Então, vai ser somatória em j de del x e alfa, del QJ ponto, mais del x e alfa, del t, tá? Mas, isso é verdade, se a transformação, né, essa transformada de xi para QJ não envolve o tempo, então, isso aqui é zero. Né? Então, x e alfa ponto se reduz a esse termo aqui. Legal. Então, perceba que aqui tem um x e alfa ponto ao quadrado. Então, eu preciso multiplicar de modo que eu posso escrever, então, que x e alfa ponto ao quadrado é uma somatória em L, uma somatória em K. Perceba que isso aqui é um x e alfa ponto, isso aqui é um outro x e alfa ponto. Eu estou trocando subíndices L e K porque, quando eu faço multiplicação, tem que multiplicar termo a termo. Tá legal? Então, é del x e alfa, del QK ponto, del x e alfa, del QL, QL ponto. Tá joia? De forma que o termo QJ ponto, del T, del QJ ponto, que é o termo lá da Hamiltoniana, né, que é o QJ ponto, del L, del QJ ponto, mas o del L, del QJ ponto é del T, del QJ ponto, né, a gente já viu isso agora há pouco. Então, isso daí é QJ ponto, meio de del QJ ponto da somatória em I alfa e LK, porque, perceba, eu já tinha uma somatória em alfa, mas o x ponto e alfa tem uma somatória em LK. Então, fica uma somatória em I alfa LK de M alfa, del x e alfa, del QK, del x e alfa, del QL, QK ponto, QL ponto. Tá bem? Tá legal? Então, pessoal, percebam que, por enquanto, eu vou carregar todos esses termos para ficar mais fácil, mas percebam que esse cara aqui, tá? A somatória, perceba que aqui, ó, esse lado aqui, esse cara que eu estou circulando, vou até colocar a cor aqui para ficar mais claro. Esse cara aqui em azul, ele independe de alfa e I, certo? Então, eu posso fazer uma somatória em alfa e I de tudo esse cara aqui, depois multiplicar por esse cara, tá? De modo que eu posso chamar essa somatória em I e alfa desses caras de um AKL, certo? Então, eu vou começar a lidar com essa nomenclatura daqui a pouco. Mas, por enquanto, eu vou carregar toda esses termos só para ficar mais claro para vocês. Então, veja, quando eu tomo a derivada em relação ao QJ ponto, o que acontece? Ele vai derivar todos os termos e só quando esse QK, K for igual a J, vai dar 1, o resto vai dar 0. E depois, como é a regra do produto, quando esse cara, QL ponto, quando eu tiver QL igual a J, esse cara vai dar 1, caso contrário, vai dar 0. Então, perceba que quando esse cara vale L, vale quando K é igual a J, então, aqui, onde eu tinha K, vira J. Perceba que eu escrevi de cor de rosa, né? Aqui era azul, virou cor de rosa, tá? E aqui era amarelo e virou cor de rosa, que era o QL, virou
o QJ, né? Porque só o termo onde L é igual a J, né? Então, acabou minha somatória, né? Então, aqui eu não somo mais em K, e aqui eu não somo mais em L, tá? Tá joia? Então, pessoal, essa somatória vai ficar uma somatória em I alfa L M alfa del X I alfa del QJ, del X I alfa del QL ponto, mais somatória em I alfa K, tá? M alfa del X I alfa del QK, del X I alfa del QJ, QK ponto, tá? Então, percebam que percebam que tem uma coisa muito importante. Primeiro, então, eu vou pegar essa somatória em I alfa, vou pegar essa somatória em I alfa, e vou chamar daquele A, nesse caso vai ser JL, nesse caso vai ser KJ, tá bem? Então, de modo que esse termo fica simplesmente QJ ponto vezes meio, vezes somatória em L de alfa JL, QJ ponto, mais somatória em K de AKJ, QK ponto. Percebam que eu não posso simplesmente falar que esse termo é igual a esse, porque aqui, olha, eu estou somando no segundo índice AJL, eu estou somando no L, e aqui eu estou somando no primeiro índice, tá? AKJ, tá? Mas, né, se eu olho para a equação da Lagrangiana, eu tenho uma somatória em J. Então, fica uma somatória em J de QJ ponto vezes meio, somatória em L de AJL, QL ponto, mais somatória em K de AKJ, QK ponto. Notem que esse QJ ponto, ele é independente de L e independente de K. Portanto, eu posso tanto jogar ele aqui dentro e aqui dentro, né? Estamos explicando os dois, tá? De modo que eu posso reescrever esse termo aqui como meio da somatória em LJ de AJL QJ ponto QL ponto mais somatória JK AKJ QK ponto QJ ponto. Note que esse cara agora eu estou somando JL, aqui eu estou somando KJ, KJ. Percebam que esse cara e esse são idênticos. Eu só estou chamando de L e J os subíndices, aqui estou chamando de J e K. Eu podia chamar de João e Maria, Leonardo, podia chamar do nome que eu quisesse, né? Eu estou somando, são nomes de subíndices, tá? Então, isso pouco importa. Esse termo é idêntico a esse. Então, vou falar que esse cara aqui é menos T mais U, mais, como tem um meio vezes 2, 1, mais a somatória. Tá? Vamos ver quanto vale essa somatória. Vamos lá. Perceba que essa somatória, né, o meio de LJ a JL QJ ponto QL ponto, é igual ao meio de somatória I alfa JL, M alfa del XI alfa del QJ, del XI alfa del QL, QJ ponto, QL ponto, que nada mais é que T. Isso aqui foi como a gente chegou, né? Isso aí é o T, isso é energia cinética. Então, se meio é igual a energia cinética, 2 vezes isso vai ser, então, que isso daqui vai valer energia cinética, isso aqui vai valer energia cinética. Então, eu fico menos T mais U, mais T, cancela menos T com mais T, fico T mais U, isso daqui é igual a energia mecânica. Então, perceba que se U é igual a 1 de QJ, ou seja, U não depende de velocidades, e XI é um XI de QJ, ou seja, a transformada não depende do tempo, a hamiltoniana é igual à energia mecânica do sistema. Eu falei para vocês há pouco que eu chamaria a hamiltoniana de energia generalizada. E essa energia generalizada é energia mecânica do sistema, se e somente se
essas condições são obedecidas. Tá legal? Tá legal? E se del L e del T igual a zero, a gente tem que o H é constante. Né? Isso é o primeiro lá, resultado do teorema de Noether. Agora, se obedece essas condições de cima ali, obviamente a energia mecânica do sistema é constante também. Uma vez que ela é igual a H. Então, a gente percebe que o primeiro resultado do teorema de Noether diz o seguinte: se a lagrangiana não depende do tempo explicitamente, então a energia generalizada é uma constante do movimento. Tá? Ela é conservada. E se eu tenho essas condições de U igual ao QJ e a transformada não depende do tempo, a energia mecânica também é conservada. Então, isso significa que a lagrangiana, ela representa um sistema isolado, um sistema fechado, isolado de influências de meio externo. Então, o que ele está dizendo é que se tem uma homogeneidade do tempo, eu tenho uma conservação de energia. Tá? Esse é o primeiro resultado, então, das leis de conservação da mecânica lagrangiana. Vamos olhar o segundo. Então, vamos ver agora, vamos supor que se eu faço uma translação numa certa direção, eu não tenho mudança na minha lagrangiana. Então, estou dizendo que a minha lagrangiana, ela é invariante a uma translação. Ou seja, ela não depende explicitamente de uma coordenada retangular xi. Tá? Se isso é verdade, eu tenho que del L, del xi é igual a zero. Certo? Resultado simples. Mas, pela equação de Euler-Lagrange, o que a gente tem? A gente tem que del L, del xi é igual a ddt de del L, del xi, ponto. Isso é igual a ddt do PI. A gente definiu o momento como del L, del xi, ponto. Portanto, o PI ponto é zero. Portanto, o momento linear na direção I é uma constante do movimento, certo? O momento linear, ele é conservado nessa direção. Então, eu repito aqui, se a lagrangiana é invariante a uma translação, né, numa dada direção, então o momento linear naquela direção é uma constante do movimento, tá? Esse resultado do teorema de Noether diz que é o teorema da homogeneidade do espaço. Se o espaço é homogêneo, né, eu tenho que o momento linear naquela direção de homogeneidade é constante. E por fim, vamos discutir o último teorema de Noether, né? Vamos ver, né, o que acontece se a lagrangiana ela é invariante a uma rotação. Bom, o aluno que já está mais calejado aqui nesse curso percebe. Bom, se uma translação momento linear é conservado por uma rotação, o que vai ser conservado? Obviamente, momento angular, mas vamos ver isso. Eu já dei o spoiler aqui, mas vamos ver isso. Então, se ele é invariante a uma rotação com o ângulo θ, tá? Eu vou pegar uma rotação... se eu pego, né, uma rotação de θ, isso acaba causando uma mudança na posição e na velocidade, que são dadas por del R, que é delta θ, vetor R, e del R ponto, que é igual a delta θ, vetor R ponto. Para a gente ver isso um pouquinho melhor, vamos desenhar aqui o sistema de coordenadas x, y, z, e vamos dizer, então, que eu tenho um vetor R, tá? E eu tenho essa projeção aqui no eixo z. Vamos dizer que eu estou fazendo uma rotação no eixo z. Então, se eu fiz uma rotação, eu fui parar num R mais delta R, uma pequena variaçãozinha do vetor R. Né? Esse delta θ aqui, que causou essa variação, então eu tenho uma variação delta R. Note que se eu estou rodando em torno de Z chapéu, aqui está o meu delta θ versor, portanto, o meu delta R é perpendicular a ele, como aqui.
tá? E perpendicular também ao vetor R. Legal. Com isso, pessoal, com isso, se a lagrangiana é invariante a alguma coisa, a uma rotação, no caso, então eu vou falar que o delta lagrangiano é nulo. E o delta lagrangiano, eu posso escrever como del L, del xi, delta xi, mais del L, del xi ponto, delta xi ponto, igual a zero. Aqui eu estou usando aquela notação delta que a gente discutiu aí, acho que umas 5 aulas atrás, tá? Mas o que eu estou dizendo é que uma pequena variação em L depende de uma pequena variação em xi, uma pequena variação em xi ponto, tá? Legal. Agora, né, sendo del L del xi ponto igual a pi, e, consequentemente, das equações de ordem Lagrange del L del xi, pi ponto, né, eu posso substituir isso daqui por pi, desculpa, pi ponto, e substituir isso aqui por pi. De modo que delta L fica somatório em I de pi ponto delta xi mais pi delta xi ponto, que é igual a somatório em I de pi ponto delta xi mais somatório em I de pi delta xi ponto, que nada mais é do que o produto vetorial, produto escalar P escalar delta R mais P ponto escalar delta R mais P escalar delta R ponto, né? Esse é esse produto escalar e esse é esse produto escalar. Eu estou falando que isso aí é zero. Portanto, P escalar delta teta vetor R, né? Estou substituindo esse cara aqui, mais P escalar delta teta chapéu vetor R ponto, é igual. Aqui eu posso usar aquela regrinha do produto escalar para o vetorial, né? Eu posso simplesmente trazer esse cara para cá e fazer essas substituições aqui, de modo que, ou então fazer o contrário, né? Eu posso, no caso, eu quero tirar o delta teta, perdão. Então, eu vou tirar o delta teta, o R vem para cá, é sempre cíclico, né? E o P vem para cá, tá? Mesma coisa aqui, o delta teta vem para cá, o R vem para cá e o P vai para lá. De modo que fica delta teta, escalar R vetor P ponto, mais delta teta, escalar R ponto vetor P. Isso aí é igual a zero. Então, eu posso isolar o delta teta e escrever isso aí, escalar R vetor P ponto mais R ponto vetor P. Isso aí nada mais é que o DBT de R vetor P, que é igual a zero. Agora, o que é R vetor P? R vetor P é R, é o momento angular. Portanto, derivado em relação ao tempo, o momento angular é zero, né? Porque isso aqui não pode ser zero porque eu estou rodando, né? Então, delta teta não é zero. Portanto, DDT de R vetor P é zero. Portanto, o L é uma constante do movimento. Então, de novo, se a lagrangiana é invariante a uma rotação, eu tenho que o momento angular na direção daquela rotação é uma constante do movimento. Essa leitura do teorema de Noether diz que é a isotropia do espaço, ou seja, se eu estou olhando para frente e olho um pouquinho para o lado, eu vejo a mesma coisa. Tá joia, pessoal? Bem, com isso a gente, então, estabeleceu aí todas as leis de conservação, né? Estabeleceu basicamente o teorema de Noether e aplicado, né, a mecânica lagrangiana. Então, a gente viu que existe conservação de momento quando uma translação ou uma rotação ocorre, e uma conservação de energia quando a lagrangiana é independente do tempo. Por fim, eu vou querer generalizar isso daí, enunciando uma coisa que eu vou chamar de momento generalizado. A gente já falou um pouquinho de momento generalizado, mas eu quero generalizar ainda mais, digamos assim. Né? A gente viu que se a lagrangiana é invariante para uma translação, o momento linear é conservado. Se ela é invariante a uma rotação, é o momento angular que é conservado, né? Então, pessoal, eu vou generalizar esse caso definindo um momento generalizado como sendo PJ igual a del L del QJ ponto.
De modo que, se a lagrangiana é independente de uma translação ou rotação em relação a um QJ, ou seja, se ela não depende explicitamente da coordenada QJ, logo eu tenho que ΔL del QJ é igual a zero, que é igual a DDT de ΔL del QJ ponto, que é igual a DDT de PJ, que é igual a zero, portanto, o PJ é uma constante. Tá? Então, generalizando, eu tenho que o teorema de Noether, ele pode ser pensado dessa forma. Se a lagrangiana não depende explicitamente de uma coordenada generalizada, seja ela quem for, o momento generalizado definido por ΔL e ΔQJ ponto é uma constante do movimento. Tá joia? E a partir de agora, para trabalhar com a Hamiltoniana, a gente vai usar bastante esse conceito de momento generalizado, tá? Então, pessoal, a gente vai escrever a Hamiltoniana, que a gente já havia escrito em termos de QJ ponto e ΔL del QJ ponto, né? A gente vai escrever agora como simplesmente a somatória em J de QJ ponto PJ menos L. Tá bem? E mais do que isso, eu vou querer, né, reescrever a Hamiltoniana de uma forma um pouquinho diferente, né? Se a gente lembrar que a lagrangiana é uma função que depende tanto das coordenadas generalizadas, das velocidades generalizadas e do tempo. A gente falava que o L é um L de QJ, QJ ponto e T, certo? Agora, por outro lado, a função hamiltoniana, ela vai ser definida, tá, como a função das coordenadas generalizadas dos momentos generalizados, tá? Perceba, eu vou definir ela como função dos momentos, de modo que ela não vai depender explicitamente das velocidades generalizadas, tá? Em outras palavras, eu vou escrever o H como um H de QK, PK e T. Tá bem? Então, perceba que enquanto isso aqui tem o Q ponto, aqui tem o P. Tá joia? Tá, mas como que eu faço isso? A gente viu que o PJ é, por definição, ΔL del QJ ponto, né? De modo que eu posso pegar um QJ ponto e escrever em termos das coordenadas generalizadas, dos momentos generalizados e do tempo, eventualmente, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer a partir de agora? Quando a gente for escrever a Hamiltoniana, a gente vai substituir todo o termo que tem QJ ponto por a função dele, que depende de Q, P e T. Ou seja, a Hamiltoniana vai ser uma Hamiltoniana de QK, PK e T, que é uma somatória em J de PJ, QJ ponto, que depende de QK, PK e T, menos L de QJ, QJ ponto e T. Quando eu faço o L, obviamente, eu vou fazer essa mesma substituição dos Q ponto aqui. Ah, professor, mas você fala que o QJ ponto é uma função de QK, PK. Por quê? Bom, eu estou trocando esses subíndices aqui, QJ ponto é uma função de QK, porque eu estou dizendo para vocês o seguinte: o QJ ponto ele não depende só da variável QJ, PJ e T. Ele pode depender de qualquer coordenada, de qualquer momento e do tempo, né? Por exemplo, um exemplo bastante simples que a gente vai ver bastante é que o Pθ, em alguns problemas de rotação, ele é igual a mr ao quadrado θ ponto, tá? Ou seja, isso aqui é uma carga momento angular, tá? Mas perceba que o θ ponto é igual a um Pθ sobre mr ao quadrado, ou seja, ele depende do Pθ, mas não depende de θ,
mas depende de R. Tá? Então, depende da coordenada generalizada R e do momento generalizado PT. Ou seja, estou dizendo, então, que uma velocidade generalizada pode depender de qualquer coordenada e qualquer momento generalizado. Tá joia? Bom, então, pessoal, por que a gente faz isso? Porque perceba que a velocidade generalizada, ela nada mais é do que a derivada da coordenada generalizada. Então, ela não é mais uma variável do problema, tá? Por outro lado, o momento generalizado, ele vai ser tratado aqui com uma outra variável do problema, tá? Eu vou ter, então, vou dizer que eu tenho duas incógnitas, o momento e a coordenada generalizadas, tá? Talvez na mecânica clássica não fique tão claro essa ideia de momento ser uma outra variável, tá? Mas todo esse formalismo hamiltoniano você pode expandi-lo para a mecânica quântica. E lá fica muito mais claro esses conceitos de tratar momento e posição como coisas independentes, né? Até quem tem curiosidade já procurou saber ou já aprendeu alguma coisa sobre o princípio de incerteza de Heisenberg, sabe que delta P, delta X, ele não, né, ele tem que ser, não pode ser zero, né? Ele tem que ser maior ou igual a uma constante, né? E isso significa, né, ele geralmente é igual, você vai falar que é maior ou igual a H cortado, isso acontece por quê? Isso acontece porque, né, você não tem precisão na posição e no momento, na mesma medida, digamos assim. Esse é o princípio de incerteza de Heisenberg. Se eu estivesse falando que o momento é simplesmente m vezes velocidade, né, e velocidade é derivada da posição, então se eu conheço a posição com precisão, eu conheço a velocidade com precisão, eu conheço o momento com precisão, o que não é verdade. Tá? Então, note que o problema é um pouco mais complexo que isso, e o momento generalizado, né, ele te dá um pouco desse conceito de momento ser uma outra variável do problema. E a gente vai ver aqui que, tratando o problema da mecânica hamiltoniana, fica um pouco mais interessante. Tá? Bom, então agora, com essa definição de hamiltoniana, né, função hamiltoniana, eu quero pegar e dar uma trabalhada com ela. Então, veja, a gente definiu o H como um H aqui de QK, PK e T. Se eu quero tomar o diferencial disso daí, eu tenho que tomar o diferencial em relação a cada variável. Então, o DH vai ser o del H, del QK, dQK, mais del H, del PK, dPK, mais del H, del T, dt. Certo? Obviamente, somatório em K, porque ele pode depender de qualquer coordenada e momento K. Tá joia? Agora, por outro lado, a gente sabe a equação que define a hamiltoniana. Isso é somatório em J de PJ, QJ ponto, menos L, e o L depende de QJ, QJ ponto e T. Se eu pego da equação de definição, que é esse carinha aqui, e tomo agora o diferencial, eu vou ter o seguinte, DH igual a somatório em J de PJ de QJ ponto, mais QJ ponto de PJ, menos soma em J de del L del QJ de QJ, mais del L del QJ ponto de QJ ponto, menos del L del T de T. Certo? É basicamente tomando o diferencial de cada termo desse cara aqui e cada termo desse cara aqui. Perfeito. Né? Mas antes de prosseguir, vamos lembrar o seguinte. Vamos lembrar que del L del QJ ponto é PJ. Então, isso daqui, ó, é PJ. E del L del QJ ponto é desculpa, del L del QJ é PJ ponto. E é PJ ponto. Tá? Agora, o que eu posso fazer, como aqui é uma somatória em J, aqui é uma somatória em J, eu posso juntar tudo na mesma somatória. Né? Então, fica somatória em J de PJ de QJ ponto, mais QJ ponto de PJ, menos PJ ponto de QJ, menos PJ de QJ ponto, menos del L del T dt. Certo? Agora, PJ de QJ ponto
tem um PJ dQJ ponto, tem um PJ dQJ ponto aqui, tem um PJ dQJ ponto aqui com o sinal trocado. Portanto, esse cara mata esse cara. Ou seja, sobra isso, isso e isso. De modo que o DH fica somatório em J de QJ ponto dPJ menos PJ ponto dQJ menos del L del T dt. Certo? Agora, eu convido vocês a comparar. Vamos pegar o vilão aqui. Esse fulano com esse. Perceba que esse cara tem. Ah, professor, que está somando em J, que está somando em K. Mesma coisa. Tá? É só nome. Eu posso estar somando em João, posso estar somando em José. Tá? São nomes. Então, estou somando em J, somando em K. Olha? Então, perceba aqui o seguinte. DQ. DQJ, eu tenho um DQK, que é a mesma coisa. Tá? Eu tenho um DPJ, eu tenho um DPK. Eu tenho uma coisa que varia aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa aqui. Só que ambas expressões, e aqui a mesma coisa, né? O DT, DT, del L, del T, DH, DT, del L, del T. Uma coisa que tem que notar que esses dois caras são DH. Portanto, eles têm que ser idênticos, porque é o mesmo diferencial. Ou seja, para isso ocorrer, eu preciso que esse cara aqui seja idêntico a esse cara aqui. Esse cara aqui seja idêntico a esse cara aqui. E esse cara aqui seja idêntico a esse cara aqui. Em outras palavras, eu preciso que del H, del QJ seja igual a menos PJ. Ponto. Né? Aqui, ó. Vou pegar o giz azul escuro. Eu preciso que o termo que está multiplicando dq aqui, está multiplicando dq aqui. Então, del H, del QJ é igual a menos PJ ponto. Eu preciso que o termo que esteja multiplicando o dp de um lado tem que estar multiplicando o dp do outro. Né? Então, eu tenho que QJ ponto tem que ser igual a del L del PK. Né? Ou del PJ, no caso, né? Tem que ser o mesmo subíndice. E, obviamente, o que está multiplicando o tempo tem que ser igual, tenho que del H, del T, tem que ser igual a menos del L, del T. Tá? Então, eu tenho essas três igualdades aqui. Tá, joia? Então, vamos olhar o que isso significa. Né? Aliás, como eu vou atacar o problema com isso? Vamos comparar isso daí com as equações de Euler-Lagrange. Vamos olhar o que isso quer dizer. Né? Então, pessoal, basicamente, o método de Euler-Lagrange, para cada coordenada generalizada, eu tenho uma equação. E é uma equação de segunda ordem. Né? Por quê? Ela é del L del Q menos ddt de del L del Q ponto. Ou seja, perceba que ela é de segunda ordem, né? Porque ó, eu tenho uma derivada em relação ao tempo aqui e mais uma derivada em relação ao tempo aqui. Né? Aqui que já é o QJ ponto. Então, é um problema de equação diferencial de segunda ordem. É uma equação diferencial de segunda ordem por coordenada. O método de Hamilton oferece, então, uma solução que envolve duas equações de primeira ordem. São as equações canônicas de Hamilton, que são, simplesmente, del H del QK igual a menos PK ponto, e del H del PK igual a QK ponto. Perceba que, num caso, eu tenho sinal de menos, no outro, eu não tenho. Tá? Isso, né, me dá alguns resultados interessantes quando eu estou trabalhando com um problema com equações de Hamilton, né? Talvez o primeiro resultado imediato que surge é que se a Hamiltoniana não depende explicitamente de uma coordenada generalizada QK, então, obviamente, o PK ponto é zero e, certamente, o PK é uma constante do movimento. Isso é muito parecido com o que acontecia com a Lagrangiana. E, nesse caso, eu vou chamar que o QK é uma coordenada cíclica. Tá?
Uma coordenada cíclica é aquela no qual o momento generalizado é uma constante do problema. Tá? Outro ponto interessante, né, da Hamiltoniana é que, se você olha del H, del T, DH, dt, perdão, que é igual a somatória em K de del H, del QK ponto, mais del H, del PK, PK ponto, mais del H, del T, é igual a menos, eu uso as equações de Hamilton, é menos PK ponto, QK ponto, mais QK ponto, PK ponto. Ou seja, isso é igual a menos isso. Esses caras se matam, tá? De modo que eu tenho que dH dt é igual a del H del T. Ou seja, se a Hamiltoniana não é explicitamente dependente do tempo, ela é uma constante, tá? Mas isso a gente já tinha visto, né? Esse é um resultado que está meio que se repetindo. A gente já tinha visto, a gente lembrar que menos dH dt é igual a del L del T, isso a gente viu lá no final da aula passada, e agora há pouco a gente viu que del H del T é menos del L del T. Portanto, dH dt é igual a del H del T, tá? Então, se eu igualo, se eu vejo isso e isso, se eu igualo os dois termos, eu tenho que isso é igual a isso, tá? Então, um resultado bastante importante é o quê? É que se a Hamiltoniana não depende explicitamente do tempo, a Hamiltoniana, que é a nossa energia generalizada, é uma constante do movimento, tá? Note que isso não quer dizer que a energia mecânica é uma constante do movimento. Só é verdade isso se a energia potencial for escrita apenas como função das coordenadas generalizadas e se a função transformada de x para q não envolver explicitamente o tempo. Tá joia? Então, pessoal, por fim, vamos resumir um pouquinho, que hoje a aula teve muita informação, teve muito conceito. Então, só para colocar tudo aí num slide final, né? A gente viu, então, que a Lagrangiana é uma função de QJ, QJ ponto e T, né? E as equações de Euler-Lagrange, a gente aprendeu que del L, desculpa, das equações de Euler-Lagrange, que é del L, del QJ, menos DDT, del L, del QJ ponto, a gente aprendeu que se del L, del QJ é igual a zero, então o momento generalizado naquela direção é uma constante. Então, TJ é uma constante. Se del L, del T é igual a zero, então a energia generalizada, ou a função hamiltoniana, também é conservada. Esses dois aqui fazem parte do teorema de Noether. Tá? Legal. A hamiltoniana, por sua vez, ela é escrita como função dos P's e dos Q's, né? É um hamiltoniana Q, P e T, é somatória de Q ponto P menos L. Se U é um U de Q e X é um X de Q também, eu tenho que H é igual a E. Mas só nesse caso. A gente já veio discutindo isso bastante. Mas, de qualquer forma, essa relação é válida sempre. Tá? Outra coisa, as equações canônicas de Hamilton, as equações canônicas do movimento, são del H, del QK é igual a menos PK ponto, e del H, del PK é igual a mais QK ponto. Tá? Então, enfatizando aqui aquele termo que eu acabei de falar, se U é igual a 1 de QJ e XI é igual a XI de QJ também, o H é igual à energia mecânica do sistema. Tá? E se del H, del QK é igual a zero, o PK é uma constante de movimento, então o QK é uma coordenada cíclica. Tá joia? E outra particularidade é que o del H, del T é igual a zero, então o H é uma constante. Tá joia, pessoal? Tá legal? Então
eu acho que a aula de hoje ela foi bastante pesada, né? Teve bastante informação, né? Então, eu recomendo aí que vocês assistam mais uma vez o vídeo, né? Tentem absorver o máximo possível e que essas ferramentas são bastante úteis quando tratar problemas um pouco mais complexos, tá? E a gente, nessa aula, né, a gente viu tudo isso, e na aula que vem, então, a gente vai fazer alguns exemplos aplicando esses conceitos. E hoje, a gente encerra com essa aula todos os novos conceitos da parte de mecânica lagrangiana e hamiltoniana, tá? Então, hoje é a nossa última aula conceitual, a gente acabou todos os conceitos que a gente queria discutir nesse curso de Mecânica Geral 1, nesse momento. Tá? A aula que vem vai ser apenas aí resolver alguns problemas e discutir aí como interpretar esses problemas sob a visão aí da mecânica lagrangiana e hamiltoniana. Então, espero que vocês tenham aproveitado mais essa aula e a gente se vê aí na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.